Olá, estou aqui para ter a nossa conversa dos nossos encontros. Então, como a gente está aí nesse período de Natal e Ano Novo, essa aula, como eu combinei para vocês, é uma aula gravada. E a reflexão que eu quero trazer hoje é sobre, dentro desse universo, né, da anatomia vivencial yoga, é uma reflexão sobre qual a real importância, né, de um instrutor de yoga ele ter o conhecimento sobre as estruturas ligadas em especial ao movimento. Como vocês sabem, o foco que eu mantenho aqui nos nossos encontros, nas nossas conversas, nos cursos que ministramos aí com essa metodologia anatomia vivencial para instrutores e para praticantes de yoga, o nosso foco é na anatomia do movimento. Então, esse é o nosso direcionamento. E uma coisa que eu sempre escuto muito dos instrutores, né, essa necessidade de conhecer mais sobre as regras, sobre as estruturas, sobre as leis que regem o movimento humano. E eu sempre pergunto, eu gosto de ouvir, né, então ao longo já desses 11 anos aí, nesse caminho, nessa jornada com os instrutores de yoga, eu sempre pergunto assim, o que é que muda para você? O que é que transforma esse conhecimento? O que é que te traz? E dentre tantas respostas, o que eu mais escuto é, eu gosto de ter, ou eu quero ter a segurança, né, para passar para o meu aluno. Eu quero ser confiável para o meu aluno. Eu quero que o meu aluno possa confiar em mim, tanto para acompanhar o seu processo dentro dessa jornada do yoga, como também em relação ao seu corpo físico. Se ele vem com alguma lesão, se ele vem com alguma queixa, se ele vem com alguma dor, eu quero que ele possa confiar nesse caminho do yoga, nessa jornada do yoga. E para que cada um de nós, né, enquanto instrutores, enquanto facilitadores de processo, vamos pensar aí no repertório do movimento humano, para que cada um de nós possa se sentir, né, mais confiável. Primeiro a gente tem que sentir essa confiança, né? Então primeiro a gente tem que se ambientar, mas eu acho que eu usaria até um outro termo. A gente tem que se tornar mais íntimo, né? A gente tem que criar mais intimidade, mais familiaridade com o nosso corpo, né? Com o corpo em movimento. E um dos princípios da anatomia vivencial é que a gente vai primeiro experimentar na nossa própria estrutura corporal, nos nossos movimentos, reconhecer as nossas limitações, liberar os nossos potenciais e a partir daí a gente está com muito mais condições de olhar para o outro, de ajudar o outro no seu processo. Então, esse é um dos princípios, né? Então, a nossa conversa de hoje vai em cima dessa ideia. Como eu posso passar mais segurança ou como eu posso ser um instrutor mais confiável para ajudar o meu aluno, né? Então, onde é que reside essa confiança? Quais os pilares, né, dessa relação que a gente constrói? Claro, só quero, né, sempre estar lembrando que a gente está fazendo um recorte em relação ao estudo do corpo em movimento. Então, se a gente faz um recorte nesse universo, quais são os pilares, quais são as bases onde eu construo essa relação de confiança? Então, a primeira coisa é que a gente vai ter acesso a um conhecimento, né? A gente vai ter acesso a estruturas do corpo, a gente vai conhecer como é que essas estruturas se organizam, como é que elas se movem, né? Então, como é que o corpo se move, se organiza, e a partir daí eu vou ter muito mais elementos, muito mais condição de olhar para o meu aluno e ajudar no seu processo, né? Então, a gente fala muito quando a gente pensa em motricidade, quando a gente pensa em corpo em movimento, né? Quando a gente pensa no ser humano, né? Estudar o ser humano, pensar nas inúmeras variáveis que regem, né,
a ação do ser humano, em especial a sua motricidade, a forma como o ser humano se move, a gente está falando aí de um campo muito vasto e muito individual, né? Muitas variáveis. Então, as experiências que eu tive, as experiências motoras, se eu fui uma criança que fiquei muito parada, fiquei muito presa, se eu fui uma criança que corri, que explorei, se o meu sistema nervoso teve lá tantos estímulos motores, né, na minha primeira infância, enfim, uma série de variáveis que fica registrada aqui na nossa memória e fala, né, muito de quem nós somos a partir desse repertório. Mas se por um lado eu tenho essa qualidade da individualidade, da multifatorialidade, de quem é o ser humano, de como ele se move, isso é um aspecto. Mas tem um aspecto bem interessante quando a gente estuda o movimento humano que eu quero trazer para vocês. Existem regras, existem questões que elas se repetem para todos os seres, né? Então, assim, somos todos, né, digamos, praticantes de um mesmo repertório. Vou dar alguns exemplos. Quando a gente fala da bipedestação, nós temos muitas variáveis, né? Então, essa qualidade de estar de pé, né, de se apoiar sobre os dois pés, e se relacionar com essa força da gravidade, que é uma força constante, que puxa todos os objetos para o centro da Terra. Então, todos nós estamos submetidos a essa força da gravidade, todos nós atingimos um desenvolvimento e estamos de pé, né? Então, vamos pegar esse exemplo do estar de pé nesse planeta Terra. Se a gente for para a Lua, a força da gravidade já não vai atuar, né? Então, os corpos ficam lá flutuando. Mas estamos aqui sobre o planeta Terra com uma força nos puxando para o centro da Terra. Essa é uma experiência que é comum a todos os seres humanos. Então, todos os seres humanos vão passar por essa experiência. Agora, de um lado eu tenho o que é comum a todos nós e do outro lado eu tenho essas experiências são muito próprias. Então, quando a gente vai olhar uma pessoa de pé, como é que ela se relaciona com a força da gravidade? Como é que ela usa o apoio dos seus pés? Como é que ela organiza essa relação do centro da coluna com a sua bacia, com os membros inferiores, com os membros superiores? Como é que ela posiciona a cabeça? Aí, assim, a gente entra numa grande diversidade da experiência humana, né? Então, estar de pé fala dos nossos estados emocionais, fala dos nossos hábitos motores, fala das nossas memórias, das nossas atitudes frente ao ambiente onde a gente está, né? Então, se a gente está num momento mais expansivo, se a gente está num momento mais recolhido, enfim, tem uma série de fatores aí que nos dão essa singularidade do estar, né, nessa relação com a bipedestação. Mas por que eu estou trazendo tudo isso para vocês? Porque o que nos interessa é, ao mesmo tempo, olhar para essa singularidade, olhar para essa diversidade, olhar para essa individuação, mas, ao mesmo tempo, entender que se eu conheço as regras básicas da biomecânica, da cinesiologia, da anatomia funcional, se eu conheço os princípios básicos, né, que regem o movimento humano, eu vou poder me apropriar de um conhecimento que eu vou levar para qualquer experiência motora, para qualquer pessoa, né? Então, enquanto facilitadora desse processo, aí eu estou falando individualmente mesmo, da minha experiência, Germana, o que é que me motiva é conduzir os instrutores de yoga, em especial minha atenção, meu foco, né? Eu sempre falo isso, meu desejo, minha missão maior é estar junto, principalmente daquelas pessoas que entraram no caminho do yoga, mas que não fizeram nenhum curso da área de saúde, que não estudaram previamente, né, sobre essas áreas de conhecimento, né, da anatomia, fisiologia, cinesiologia, biomecânica, enfim, todas essas áreas que estudam o movimento humano, né, que não é um estudioso do movimento humano. Então, meu interesse em particular é dirigido a essas pessoas.
porque eu acho que isso dá um salto qualitativo. E claro, a confiança do aluno, a segurança que o aluno vai sentir, ela é apenas um reflexo, né? Ela é uma consequência, porque sabe o que é o primeiro passo, a primeira mudança que acontece nessa construção dessa relação de credibilidade, de confiança? A primeira mudança acontece quando cada um de nós começa a mudar o seu próprio olhar, a percepção que tem de si. E hoje eu quero trazer vários exemplos simples, mas que fazem uma grande diferença, tá? Nessa construção, primeiro dessa mudança de olhar de si e depois, a partir desse conhecimento ele é teórico e ele é vivencial, e o casamento desses dois modelos são essenciais, né? Então é importante a gente ter a base teórica e é fundamental ter a vivência prática. Então a gente faz esse casamento dessas duas vertentes do conhecimento, e aí quando eu me aproprio desse conhecimento e eu me transformo, o meu olhar sobre o outro se transforma, né? E aí naturalmente isso é percebido pelo nosso aluno, porque a nossa conduta muda, o nosso olhar muda, as nossas referências mudam, se transformam. Então eu vou trazer alguns exemplos aqui para compartilhar com vocês. E eu fico muito à vontade de trazer esses exemplos porque eles foram compartilhados por alunos que passaram pelo processo de transformação, né? Então eu tenho algumas situações. O que é que eu escuto tanto do instrutor de yoga que não tem essa familiaridade, essa intimidade com as estruturas corporais ligadas ao movimento, né? Então é muito comum, eu já escutei: nossa, Germana, eu sei que tem alguma coisa acontecendo ali, mas eu não sei o que fazer. Eu sei que o movimento não está acontecendo, mas eu não entendo por que não está acontecendo. O meu aluno chega com dor e eu tenho medo que ele se mova e que aquele asana ou aquela prática que eu vou conduzi-lo vai causar mais dor e vai causar mais lesão, né? Ou às vezes o meu aluno ele avança e eu não sei se eu devo incentivar isso ou se eu devo construir mais devagar, mas eu não sei por onde começar, né? Então, são uma série de questões, de dúvidas, e se vocês observarem todos esses relatos, todas essas falas, o que é que elas têm em comum? Eu não tenho conhecimento de como essa estrutura se organiza. Eu não conheço, né? Então, nada que não é conhecido, né? Aliás, desculpa, tudo que não é conhecido, eu não tenho como intervir. Eu só consigo transformar aquilo que eu conheço, né? Então, a gente vai partir desse princípio. E aí eu tenho um contraponto, né? Eu tenho também relatos de alunos que falam: nossa, Germana, eu senti que as limitações que eu percebia no meu próprio corpo, a partir do momento que eu mudei a minha forma de perceber como é que eu acesso, como é que eu me movo, como é que eu me utilizo dentro da postura, esse conhecimento, esse potencial que eu tinha que acessar. Vou dar um exemplo. Nossa, eu descobri minha coxa femoral. Como é que eu acesso a coxa femoral? Nossa, eu descobri que eu tenho um externo e que o externo se relaciona com as costelas e que as costelas estão ali conectadas com a coluna dorsal. Nossa, eu descobri que quando eu movo a caixa torácica, eu estou aqui utilizando melhor minha cervical. Então, quando a pessoa vai passando por esse processo, ela naturalmente muda. E muda seu olhar, e muda sua perspectiva. Tem um outro exemplo que eu gosto muito de falar, e que eu escuto, né, dos meus alunos. Eu uso um termo, né, um pouco de brincadeira, do lúdico, mas tem um fundo de verdade. Eu brinco com os alunos: vocês vão aqui desenvolver a visão raio-x.
E aí eu lhe pergunto, você sabe o que é a visão raio-x, né? Esse superpoder? E a gente brinca com isso, mas o que é a visão raio-x? É a capacidade que eu desenvolvo de quando o meu aluno está ali na minha prática, na aula que eu estou conduzindo, eu consigo perceber o que está acontecendo abaixo da pele, né? Eu consigo perceber o que não está aparente, né? Exatamente o contraponto, né? O oposto daquilo que o aluno chega e diz: nossa, Germana, eu não consigo, eu não sei o que é que está acontecendo, tem algo ali que não está funcionando, mas eu não tenho clareza. E eu fico tão feliz, gente, quando às vezes eu escuto, e normalmente assim nos cursos, ou no modelo presencial, ou no modelo online, eu fico super feliz quando depois o aluno já fala: nossa, Germana, depois daquela aula, depois daquela discussão, depois daquela prática, eu fui dar aula e eu estava vendo os ossos dos meus alunos se moverem, né? Eu vi um esqueleto ali se mexendo, eu tinha clareza das articulações se movendo. Ou então, olha, eu não lembrava naquele momento do nome do músculo, mas eu tinha a imagem do músculo na minha cabeça, e depois eu fui para o livro e chequei. Ou então eu tive clareza que grupos musculares ali que estavam impedindo o movimento de acontecer, ou que grupos musculares não estavam sendo ativados, onde é que está o bloqueio do meu aluno? Eu comecei a desenvolver essa visão que eu olhava e agora eu tinha clareza, né? Então isso é muito legal. Então eu brinco com essa, porque eu acho que o lúdico, o criativo é essencial para o aprendizado. Então a gente faz de fato uso disso na nossa metodologia, anatomia vivencial. Mas, apesar da brincadeira, apesar do lúdico, qual é o grande valor disso? É que a gente pode, de fato, olhar para o aluno e saber onde é que está a limitação. Olhar para o aluno e saber, eu sei onde eu posso ajudar o meu aluno a liberar, né? Então, para adquirir esse conhecimento, gente, não é estudando só nos livros, né? Não é colhendo uma informação pronta que você ouviu em algum lugar, em algum curso, em alguma formação. Você vai verdadeiramente se apropriar disso quando você aliar conhecimento teórico com vivência prática. E essa vivência tem que ser primeiro em você. Então, eu vou dar um outro exemplo, né, que a gente usa muito nas conduções. Por exemplo, se eu quero levar um movimento, né, numa direção, então eu trago uma referência, né? Muitas vezes o que é que eu observo? Vamos pensar no movimento do tronco à frente. É muito comum o aluno levar os ombros à frente, os ombros avançam. E aí a gente traz, por exemplo, uma referência que muda toda a perspectiva do aluno de se mover. Não pensa nos ombros, mas leva a atenção para o seu externo e sente que o seu externo está se dirigindo à frente. Se é uma Paschimottanasana, pensa no seu externo se aproximando da sua coxa. Pensa no seu externo que está sendo conduzido e não os seus ombros. Gente, quando a gente muda essa perspectiva, quando a gente traz essa informação nova, algo mudou no movimento. Então, a gente começa a usar, e aí eu vou trazer um conceito aqui para vocês que eu uso muito com os meus alunos, a gente usa as referências corretas. Então, você sabe o que é dar referência para o seu aluno? Você sabia que você dá a referência correta, você pode transformar a forma como o seu aluno se move? Isso é uma outra queixa que eu escuto muito dos instrutores de yoga. Nossa, Germana, eu falo muito, eu peço para ele mover determinada parte, eu peço para ele levar, mas parece que ele não percebe, parece que ele não acordou, parece que ele não entendeu o que eu falei, né? E eu costumo explicar isso, olha, ele não fez, não é porque ele não quer, não é porque ele não entendeu intelectualmente ou racionalmente, é porque ele não tem referência. Você precisa dar referência para essa pessoa. Então, ou a pessoa se desconectou e a sua autoimagem está totalmente desconectada dessa experiência, ou talvez ela nunca teve o estímulo correto.
Então, dar referência é outro aspecto super importante na nossa prática física, né, no caminho do yoga. Então, voltando para o nosso exemplo do externo, eu dou uma referência de que o movimento ele é guiado pelo externo. Isso muda completamente. Então, aquele aluno que sem nem se dar conta, ele projeta o ombro para frente, ele colapsa aqui a cervical, ele fez, né? Fecha aqui o peito e as mãos querem avançar e tocar de todo jeito. Onde é que está o externo? O externo ficou para trás. O externo ficou afundado. E qual é a referência que eu quero dar? Olha, uma coisa é eu levar o tronco à frente sendo conduzido pelos ombros, né? As mãos guiam e a coluna só acompanha. Então, a extremidade está guiando e essa região central está acompanhando da forma que dá, da forma que pode. Então, vamos mudar essa perspectiva. Eu quero dar outra referência para o meu aluno. Eu quero que o movimento aconteça nas extremidades, mas eu quero que o centro participe. Então, ó, eu dou a referência do externo e vamos lá, vamos levar o externo. O ombro não é mais importante do que o externo, nesse levar o tronco à frente, né? Então, quando eu falo, por exemplo, traz esse movimento, cresce a sua coluna e traz essa imagem da cabeça, que é um prolongamento da coluna. Ou pensa na cabeça como essa esfera que é sustentada pela cervical e que a cervical é uma porção da coluna vertebral, o nosso eixo central do corpo. Então, eu estou trazendo esses exemplos para vocês, para que a gente perceba que quanto mais vocês conhecerem as estruturas ligadas ao movimento, mais vocês vão se apropriar desse conhecimento, né? Mas, por exemplo, eu não posso falar do externo para o meu aluno se nem eu percebo o meu externo. Eu não tenho essa referência em mim. Então, vai ficar um conteúdo que cai no vazio, né? E o aluno sente isso. Tem uma outra coisa bem interessante que eu escuto às vezes, já escutei muito o aluno dizendo assim, nossa, Germana, e agora eu vou ter que falar um monte de nome, de músculo, de osso, e até brinco, de nossa, isso vai dar uma credibilidade. E a resposta que eu dou é não. Você não precisa mudar o seu vocabulário para impressionar o seu aluno, para passar credibilidade, né? Como a gente brinca. Vou aprender a falar o nome esterdocleidomastoideu, né? Então é um nome imenso aí que a gente tem de um músculo. Eu preciso fazer isso? Eu preciso dessa performance para o meu aluno? Não. Não é disso que a gente está falando. Não é essa credibilidade que eu preciso passar para o meu aluno, porque isso é uma credibilidade que eu vou construir, né? Não é porque eu sei o nome de uma articulação que eu vou desenvolver a habilidade de ajudar o meu aluno a ativar essa articulação. Mas uma coisa que aí eu falo muito, né? E falo muito para os meus alunos e gostaria de falar para você também que está me assistindo agora, a gente vai usar o nosso bom senso, né? A gente vai usar, perceber, né? Usar, refinar a nossa sensibilidade, mas é importante, às vezes, eu dar referências para o meu aluno e que essas referências não sejam abstratas. Porque quando a gente está falando de corpo físico, a gente está falando de vamos pensar aí na linguagem, né, das camadas da mente, dentro da nossa linguagem do yoga. Né, os koshas, as camadas da mente. Quando eu estou falando do corpo físico, eu estou falando de uma camada da mente, de um kosha, que é palpável. Tem forma, tem tamanho, tem volume, tem peso, tem consistência. Né? Então, eu não estou abstraindo. Pelo contrário, eu estou realmente trazendo cada vez mais referências físicas para essa experiência que é física. Tá? Então, assim, eu quero falar para o meu aluno sobre utilizar as escápulas, né, em determinados asanas, seja num asana de abertura, seja num Tadasana, seja num Adho Mukha, que eu estou lá com carga, enfim, né, seja qual for o asana, mas eu quero falar para os meus alunos, né, que movam as escápulas. Aí eu te pergunto, você conhece uma escápula?
Você sabe como esse osso se organiza? Quais são as principais referências ósseas, né, desse osso? Né? A gente tem um termo mais técnico, quais são os principais acidentes anatômicos? Você sabe como é que ele se conecta com outros ossos? Você sabe como é que ele se relaciona com a caixa torácica? Você sabe quais são os músculos que fazem aproximar as escápulas da linha da coluna? Você sabe a relação que a escápula cria com a clavícula e que forma esse conjunto aqui junto com o externo, repousando sobre as costelas, que a gente chama de cintura escapular, né? Você sabe como é que a escápula se relaciona com o ombro? Qual a relação? O que é que a escápula precisa fazer de movimento para que eu tenha toda essa liberdade de mover o meu braço nas diferentes direções, né? E todas essas perguntas que eu estou te fazendo agora, sob essa perspectiva da anatomia vivencial, não me interessa muito saber se você estudou no livro, se você viu a imagem da escápula, se você memorizou, né, quais são os movimentos que a escápula faz, quais são os músculos que atuam. Não. Esse é um conhecimento que, para o nosso objeto de estudo, para o nosso caminho, para a nossa forma de investigação, é pouco. Eu quero mais, eu quero que você estude essa teoria e que você diga, eu sinto a minha escápula, eu percebo a minha escápula, eu entendi que quando eu acesso a minha escápula tem uma conexão com a clavícula. Eu estou descobrindo que quando eu posiciono minha escápula de determinada forma, eu posso até num primeiro momento nem saber o nome desses músculos, mas eu estou conseguindo perceber como é que esses grupos musculares se organizam e estão lá trabalhando para posicionar a minha escápula no espaço. Com o que é que eu preciso fazer com a minha escápula para posicionar a minha mão no espaço, né? Então, sim, isso sim é uma informação importante, né? Então, quando você conhece a sua escápula, você sentiu a sua escápula, você conseguiu acessá-la, você traz essa informação para você, você muda a forma como você se move. E naturalmente, como um processo, uma consequência desse seu aprendizado, dessa sua transformação pessoal, você vai poder chegar para o seu aluno e convidar a sentir a sua escápula. E como é que a gente descobre sobre a escápula? A gente descobre sensorialmente, né, ativando as experiências motoras. Então, eu vou pegar na escápula, eu vou fazer percussão na escápula, eu vou tocar, eu vou mobilizar essa escápula, eu vou descobrir movimentos e perceber, né, como é que ela se desloca ali em relação à coluna, em relação às costelas, em relação aqui à cabeça, né? Então, eu preciso ter uma... Esse é um termo que eu uso muito com os meus alunos, eu gosto desse termo, eu acho que ele representa muito o que a gente busca nesse estudo, é familiaridade. Então, se eu pudesse te dar um conselho de o que é que vai te ajudar nesse caminho de conhecer mais sobre o corpo em movimento e poder ajudar o teu aluno a executar uma prática de forma mais segura e naturalmente desenvolver uma credibilidade no seu aluno em você, é que você tenha familiaridade com essas estruturas. E quando a gente está falando de algo que nos é familiar, é algo que é muito conhecido, é algo que foi experimentado de várias formas, né? Então, eu tenho vários exemplos e eu fico bem feliz com isso quando eu vejo alunos dizendo, nossa, Germana, eu não sabia, eu falava tanto para os meus alunos da bacia, mas eu não conhecia a minha bacia. Nossa, eu não tinha noção aqui, né, de como a minha bacia se move, ou de como a minha bacia é grande, de como ela tem volume, né? Então, assim, é isso que a gente precisa, né, cada vez mais construir familiaridade. E familiaridade só vem com experimentação, né, com tempo, né? Então, com intimidade. Quando a gente fala de familiaridade, a gente está falando de intimidade, de apropriação de um conteúdo, e isso naturalmente me faz me sentir seguro, né? Então,
Tenho vários outros exemplos, assim, a gente fala muito, por exemplo, da relação joelho, pé, coxo femoral, né? Então, eu sempre falo para o meu aluno, chega um aluno seu com queixa de joelho, olha para o pé dele e olha para a coxa femoral. Mas para isso fazer sentido para você, né, enquanto instrutor, nossa, mas por que eu vou repetir isso? Olha para o pé. Tá, mas por que eu tenho que olhar para o pé? O que é que acontece no pé? Que relação é essa do pé com o joelho e com a coxa femoral? Que relação que eles criam? Como é que eu vou saber isso? Eu vou saber disso estudando o esqueleto, conhecendo como essas articulações se conectam e, principalmente, eu vou experimentar no meu corpo essas relações. O que é que acontece com o pé cavo? Qual a influência de um pé cavo ou de um pé pronado ou de um pé colapsado, né? Então, o que é que muda ali nos meus apoios, nas formas como eu piso? O que é que vai chegar lá no meu joelho? E no meu joelho, o que é que acontece na minha coxa femoral? Né? Então, a gente está falando aqui de uma integralidade que eu vou descobrir através da minha própria experiência. Então, quanto mais eu ficar familiar com como o meu pé pode ser ativado, com o que é que eu espero do meu pé, em especial nos asanas de apoio, de sustentação, né? Quanto mais eu ficar familiarizado com as possibilidades de motricidade do meu pé, de ativar os meus arcos, de ativar a musculatura intrínseca, os diferentes apoios, quanto mais eu tiver essa habilidade, mais eu vou passar isso para o meu aluno, mais eu vou convidá-lo para uma experiência mais rica. Mas para eu convidar, né? Então, vocês estão entendendo, estão construindo a linha de raciocínio comigo, que uma coisa está conectada à outra. Então, eu comecei com você falando sobre credibilidade, passar segurança para o meu aluno, e aí a gente está chegando num outro ponto, né? Que diz, para eu ter credibilidade, eu tenho que passar uma experiência segura. Para eu passar essa experiência segura, eu tenho que ter esse conhecimento. E como é que eu adquiro esse conhecimento? No meu laboratório pessoal, na minha prática. Então, a gente pode aqui passar um tempão, né, buscando essa familiaridade, falando dessa familiaridade. Mas tudo isso que eu estou dizendo aqui para vocês é o que me motivou a criar, de fato, uma metodologia, que é a anatomia vivencial, que vai exatamente nesse ponto, né? Então, o que é que eu quero? Eu quero encurtar esse caminho, eu quero chegar e mostrar para você que, através da associação do estudo teórico com uma experimentação vivencial, a gente pode sim ter uma experiência de aprendizado, que ela é rápida, que ela é dinâmica e que pode ser fácil. Porque essa é uma das premissas do que nós acreditamos dentro desse estudo. Tem que ser fácil, tem que ser prazeroso e acessível. E que tudo isso não pode comprometer uma profundidade e uma seriedade de todas essas variáveis aí que interferem no estudo do corpo em movimento e naturalmente da nossa prática enquanto instrutores. Então, eu acho que essa é a mensagem principal que eu quero trazer para vocês. Se a sua queixa, se a sua demanda, se o que lhe motiva a estudar sobre a anatomia do movimento para o yoga é trazer essa segurança, é que o aluno possa confiar mais na sua atuação, o recado que eu te deixo é: mergulha na experiência prática e descobre como o seu corpo em movimento se organiza. Porque através, né, desse estudo, dessa investigação, desse grande laboratório que você vai fazer com você, a gente vai poder trazer isso para o nosso aluno, para a nossa prática. E tem um recado que talvez eu acho seja o mais importante de tudo isso,
é que quando eu falo anatomia vivencial, né, na nossa mente vem uma ideia assim, nossa, eu estou estudando anatomia, vou aprender sobre ossos, músculos, articulações, e na verdade o que a gente descobre é que a gente está estudando muito mais do que isso. Né? Na verdade, o que eu quero ajudar, né, o que a gente quer ajudar é que os nossos alunos eles possam, através do corpo físico, através do corpo em movimento, porque asana, ou um asana mais parado, ou um asana mais flow, a gente tá, a nossa ferramenta física bem potente é o movimento, né? Então, através desse asana, através dos pranayamas e preparando todo esse contexto para a prática meditativa, mas o nosso repertório, né, as nossas ferramentas dentro do caminho do yoga é o corpo físico. E, na verdade, tudo que a gente deseja de fato é fazer com que o nosso aluno ele tenha uma experiência que o corpo físico seja a nossa grande ferramenta dentro dessa jornada, né? Dentro dessa jornada de transcendência, porque nós, enquanto yogis, né, enquanto instrutores de yoga, o que a gente quer fazer é acessar através do corpo físico um estado de expansão da consciência, né? Seja que linha de yoga a gente siga. Então, todo esse estudo, toda essa experimentação, o que que a gente está fazendo? A gente quer convidar o nosso aluno para uma outra experiência que começa com o movimento e que a nossa grande meta é a expansão da consciência. Então, esse é o meu recado, esse é o meu convite para você, que se você quer ganhar a credibilidade do seu aluno, comece investigando nesse laboratório do seu próprio corpo em movimento. E o convite que eu deixo é que a nossa proposta Anatomia Vivencial vai muito nesse sentido. É isso que a gente acredita, é isso que a gente vê que funciona, né? São quase 11 anos aí. Aliás, vamos entrar para 12 anos já nesse caminho, nessa jornada, e verdadeiramente eu acredito que há um caminho que é mais fácil, é mais rápido e é profundo. E eu quero aproveitar para deixar o convite aqui, se inscreva no nosso canal do YouTube, né? Comente aqui sobre o que é que você achou dessa fala. Para mim é importante também ouvir de vocês. Você acha que esse conteúdo agregou algo? Ou você quer trazer alguma reflexão? Você quer trazer algum exemplo? Então, deixa seu comentário aqui. Eu vou ficar bem feliz de a gente fazer essa troca e construir também aqui junto, tá? E dá o seu like aqui nesse vídeo para a gente espalhar essa informação aí para outras pessoas que possam se beneficiar desse conhecimento.